Fala, povo de Deus! Muito bom dia! Um feliz 2023 para você. Estamos aqui para o nosso primeiro devocional de 2023. E eu quero compartilhar com você, nesse nosso devocional de como servir a Deus no seu trabalho. Aqui nós temos a nossa formação de missionários para o trabalho, para o local de trabalho. E eu quero poder contribuir nesse 2023, que você possa ser boca de Deus na onde você está trabalhando. Eu tenho certeza que Deus tem expectativa a seu respeito. E eu quero aqui poder te ajudar, vou fazer você entender o que tem feito você perder algumas oportunidades. Eu tenho certeza, Deus tem te dado muitas oportunidades, vai te dar muitas oportunidades. Não se atente para o que os seus olhos estão vendo. 2023 está começando. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus continua sendo Deus, o nosso general continua sendo Cristo, e isso não mudou por causa das alternâncias de governo, por causa do que você está vendo, ouvindo, rumores disso, daquilo. O nosso foco, o nosso maior desafio, principalmente nesse início de ano, é permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Então, se atente nisso, e eu quero trazer um texto para você, porque esse texto ele é muito importante para você não perder as oportunidades que Deus vai estar trazendo na tua mão, principalmente se você for líder, se você for uma pequena empresária, você está começando agora. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entendemos aquilo que, na parábola dos talentos, não é esse texto que eu vou, mas eu quero fazer uma introdução aqui. Na parábola dos talentos, você vai ver que Deus fala assim, ó, Deus deu para uns 5, para outros Deus deu 2, e para outros Deus deu 1, segundo a capacidade deles. Deus não deu 5 porque o outro era mais bonito, não, ele era mais capaz. E para aquele que ele deu 1, ele não fez nada, ele simplesmente não fez nada. E aí Deus tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 5. Guarde isso. É por isso que você vai ver muitas pessoas, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? Porque nós não temos noção de que, independente do quanto Deus te colocou na tua mão, Ele espera que você saiba que Ele quer que você multiplique isso. Então eu não sei qual é a oportunidade que Deus te deu. Talvez Deus está te dando uma oportunidade que aos teus olhos é até pequeno. Mas se você mostrar para Ele que você é capaz disso, fala aí, Zé, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Se você mostrar para Deus que você é capaz de fazer com excelência, de trabalhar com excelência, e de mostrar para Deus que o que Deus mais quer no teu trabalho, sabe o que é? E que vai fazer com que Deus faça você crescer, independente do trabalho que você faça, é quando você é visto no teu trabalho como um homem de Deus. Sabe por quê? Quando você é visto no teu trabalho como um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de postura, quando Deus te exalta, quando Deus te coloca no outro nível, quando Deus faz os teus resultados em venda crescer, quando Deus faz com que a tua equipe avance, quando os resultados começam a aparecer, quem que é o nome de quem que aparece? Quando Deus te abençoa lá? É o nome dele. Então, a primeira coisa, muito antes, porque quando a gente fala aqui sobre servir a Deus no trabalho, a maioria das pessoas acha que servir a Deus no trabalho é ir lá pregar, falar de Jesus para as pessoas. Gente, isso daí é o último. Ou talvez o meio, mas não é a essência. Você precisa preparar primeiro todo o terreno. E como que você prepara o terreno? Primeiro se mostrando quem você é. Primeiro mostrando quem que é a tua presença. Falei, cara, você é quem? Fala, Dani, Deus te abençoe. Um feliz 2023 para ti, Dr. Marcelo, meu irmãozão, saudade de vocês. Então, a primeira coisa que quando Deus começa a olhar para você, na oportunidade que Deus te colocou na tua mão, e Deus começa a olhar para você e começa a ver assim, ó, se eu exaltar essa menina, esse rapaz aí, todos vão saber que eu é que faço a diferença na vida daqueles que recebem a mim. Então você imagina, aí você coloca Deus no meio, porque aí Deus tem interesse em te abençoar. Por que Ele tem interesse em abençoar você? Primeiro, porque é o nome dele que vai ser glorificado. Agora, se ao mesmo tempo, você imagina, você acha que Deus mesmo, que a partir do momento que você é visto como uma pessoa de Deus, você acha que Deus vai fazer com que você caia? Só que sabe o que a maioria das pessoas fazem? Ela escandaliza.
elas começam a fazer, são as pessoas que mais dão briga, são as pessoas que dão mais atestado, são as pessoas que mais fazem motim, são as pessoas que menos participam, são as pessoas que o comportamento dela no trabalho, ou até mesmo nos seus negócios, não é visto como uma pessoa de caráter, uma pessoa de índole. E isso faz com que você imagine, se você fosse, o teu nome que fosse colocado no pedestal, você estaria escandalizando. Se você fosse Deus, você entender que essa pessoa está escandalizando o teu nome. Imagine que quando a Bíblia fala assim, devemos honrar pai e mãe, né? Por quê? Porque nós carregamos o nome deles. Então quando você é uma pessoa que não é uma pessoa confiável, automaticamente você está trazendo escândalo para a tua família, você está trazendo escândalo, você não está honrando o teu pai e a tua mãe. Porque às vezes a gente acha que honrar pai e mãe é obedecer em tudo que eles falam. Gente, isso é muito, muito superficial. Até porque os nossos pais, eles não viveram como nós estamos vivendo. Cada um de nós temos uma vida. Honrar eles é poder ser orgulho para eles. Isso é honrar pai e mãe. Quando eles conseguem olhar para a gente e nos ver que nós nos tornamos homens e mulheres, que nós crescemos, né? E daí por diante. Mas eu quero te dar um texto aqui. Eu queria que você guardasse esse texto dentro dessa breve introdução aqui. Olha o que fala aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12. E disse o homem, foi a mulher que tu me deste. Não, vamos começar no versículo 11. Ó, fala assim, ó, Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Eu vou começar no versículo 9, para poder ter entendimento, gente. Gênesis 3, 9, ó. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse para você que você estava nu? Porventura você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste como companheira que me deu do fruto da árvore e eu a comi. Esse versículo 12 é a chave. Nota que eu estava falando aqui sobre as oportunidades de uma coisa que você nunca pode fazer como líder. Nunca jogue a responsabilidade no outro. Você vai ver que Deus aqui está dando oportunidade. Você vai ver isso aqui, a gente fala muito na questão de quando a gente está trabalhando com casais, né? Do homem vai lá e fala assim, foi a mulher que tu me deste. Né? Mas isso aqui é um princípio. O princípio ele é usado em qualquer outro lugar. E aqui eu vou estar usando ele no nosso local de trabalho para vocês compreenderem que o princípio ele é o princípio. Quando Deus colocou o homem como responsável, ali você vai ver o versículo no capítulo 1, que Deus colocou o homem para cuidar, lavrar do jardim ali. Você vai ver que Deus colocou essa responsabilidade sobre o homem. Deus conversou com o homem. E a mulher também estava abaixo aí dos seus cuidados, porque tudo que estava na terra era a função do homem cuidar, né? Daquilo que Deus tinha feito, guardar, lavrar a terra. Só que aqui, quando Deus aparece, primeira coisa que você vai ver que Deus chama Adão. E chama Adão por quê? Porque Adão não estava na posição que ele deveria estar. No lugar onde Deus encontrava ele todas as manhãs, no lugar onde Deus encontrava ele todos os dias. E isso é a primeira coisa, você não está na posição da qual Deus te confiou. Se você tem um negócio, você tem um pequeno grupo de liderança, ou se você ainda não tem, mas almeja ter, entenda que quando essas oportunidades virem, Deus vai confiar algo na tua mão, e qualquer coisa que Deus colocar na tua mão vai ser pequeno. Por maior que isso possa ser, ainda é pequeno perto do que Deus pode te dar. E aí você vai ver que Deus colocou ali, e a primeira coisa que Deus fala para ele, Adão, aonde você está? Ou seja, já estava dando indício para Adão. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sendo Deus, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Por que você acha que então que Deus pergunta para Adão, Adão, aonde você está, Adão? Né? Você imagina o dono da empresa chegando e falando, onde você está? E quando ele pergunta onde você está, na maioria das vezes, talvez ele está lá no seu setor, você está lá no outro, você está em outro lugar, fazendo outra coisa. Você está trabalhando no operacional, quando você devia estar liderando. Você está fazendo coisas que você não deveria fazer. Aí o patrão chega, ou o encarregado, ou o líder, chega e fala, cara, o que você está fazendo? Ou quando você, então, aí é pior quando você tem um negócio, porque aí você não tem ninguém acima de você. Só que aí Deus mesmo olha para você e pergunta, cara, onde você está? Você pediu para mim uma empresa, isso é uma dificuldade para os pequenos empresários. Por quê? Porque alguém que vai começar a fazer um exemplo,
Se você é um mecânico e você está trabalhando começa a ter uma mecânica, existe duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você ser mecânico, ou seja, saber mexer no carro, saber trabalhar no carro, e outra coisa é você ser empresário, cuidar da tua empresa. São coisas totalmente diferentes. Então, como mecânico, quantos mecânicos bom? É bom, mas não cresce. Não cresce por quê? Porque o cara não aprendeu a cuidar do negócio, ele só sabe cuidar do carro. Ele não sabe cuidar do negócio. Ou você tem um restaurante ou uma marmitaria, e aí você sabe fazer a comida, mas você não sabe cuidar do restaurante. Só que a pergunta é, eu falei assim, se você está pedindo para Deus um restaurante, uma marmitaria, você não tinha que estar aprendendo. Porque assim, normal, se você vai abrir um negócio é porque você sabe fazer a questão operacional, né, ou a questão do trabalho em si. Então, um exemplo, a pessoa vai abrir uma marmitaria, um restaurante, porque ela sabe fazer comida. E todo mundo elogia a comida. Só que quando ela abre, ela não entende que ela precisa saber agora de negócio. Porque fazer a comida, beleza, mas quem vai comer se você não fortalecer o teu negócio? Se você não entender de negócio. E aí as pessoas passam anos e anos ali lutando para que aquele negócio cresça, quando na verdade ela não sabe fazer o básico, ela não sabe cuidar do básico da sua empresa. E aí as coisas não vão da maneira que ela gostaria que fosse. Então a primeira coisa é você entender que Deus vai perguntar, qual que é a posição, onde você está, velho? Você está pedindo para mim fazer algo para você, mas na onde você está? Você está sumido, em vez de você estar cuidando do que você me pediu, você não está cuidando. E aí a gente vai aumentando mais. Um exemplo, o cara que ele mexe com um carro, ele, em vez dele estudar sobre negócio, não, ele vai estudar sobre outro carro, sobre um outro negócio, como que conserta outros negócios. E aí você vai indo, e você se frustra, porque você é bom no que faz, e parece que as coisas não vão. E você não entende isso. Você precisa assumir a responsabilidade daquilo que você pediu para Deus. Você pediu uma oportunidade, assuma a responsabilidade. Por isso que a primeira pergunta que Deus faz para Adão é: Adão, aonde você está, cara? Aí você vai ver então depois Deus falando para ele, ele respondendo para Deus, eu ouvi a tua voz no jardim e eu percebi que eu estava nu e me escondi. Aí Deus dá mais segunda oportunidade para Adão, fala: Adão, porventura quem te fez ver que você está nu, Adão? Nota que até então Adão não tinha notado que estava nu, ele sempre viveu nu. Por que só agora ele percebeu que ele estava nu? Por que só agora ele percebeu que ele não tinha, que ele estava assim, despido estava desprovido de veste? Porque antes, antes de Adão desobedecer a Deus, tudo que ele fazia, eu acredito que ele comunicava com Deus, ele falava com Deus, ele tinha diálogo com Deus. Só que a partir daquele momento, Adão se sentiu nu. Adão se sentiu tolhido de algumas situações. Ele falou: cara, eu não consigo, eu estou nu diante dessa situação. E Adão tinha que pelo menos reconhecer. Quando Deus pergunta para ele, fala: Adão, onde você está? Ele não responde, ele só fala que se escondeu. E aí depois Deus perguntou para ele sobre quem tinha mostrado para ele que tinha nu. E aí faz a pergunta, fala assim: por acaso você comeu do fruto ou da árvore que eu falei para você não comer? E aí ele responde a pior de todas na terceira oportunidade que Deus dá para ele. De todas essas perguntas, irmãos, é bem importante você entender que Deus já sabia a resposta. Deus já sabia a resposta. Deus só perguntou para o homem para ver se o homem pelo menos teria a humildade de assumir a responsabilidade. Um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que sabe da tua dificuldade, um Deus que conhece as suas dificuldades. Ele estava ali só esperando Adão, pelo menos falar assim: Senhor, eu errei. Eu falei mesmo. Era para me ter feito isso, eu não fiz. Era para me ter ficado ali, eu não fiquei. Não era para me ter colocado essa dependência em mim, né? Mas infelizmente eu pequei. Eu acredito, querido, que um Deus de misericórdia como é o nosso, eu acredito que ele tinha falado assim: não, tá tudo bem, Adão, eu te perdoo, porque você reconheceu. Mas não foi essa a atitude de Adão. Ele tentou achar um bode expiatório e jogou a culpa na Eva. Foi a mulher que tu me deste. Aí, ou é a culpa de Eva, ou é a culpa de Deus que deu a mulher para ele. Então, quer dizer, a culpa não era dele. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente vê em liderança, porque sempre vai encontrar
alguém, sempre vai ter alguém. Mas se você é o líder, não foi na tua responsabilidade que Deus deixou, então você deve assumir isso. Porque se Adão estivesse próximo, se Adão estivesse atento ao que estava acontecendo com Eva, ao coração de Eva, eu acredito que ele deveria, porque a Bíblia fala assim que o homem não foi enganado, a mulher foi. Então Adão, se ele estivesse atento, ou que muitas vezes nós falamos para os casais, né? Falou assim, ó, você viu a tua mulher errando e você não falou nada. Por quê? Porque talvez a mulher ia falar um monte, né? Fala, eu vou evitar fadiga, se eu falo para ela, ela não vai ouvir mesmo, ela vai achar que eu estou sendo implicante, e isso, aquilo. E aí você talvez evita uma briga naquele momento, mas você faz depois aquilo se tornar um abismo, que vai chamar outro abismo, que vai chamar outro abismo. Aqui eu estou dando exemplo de um homem, de uma mulher que não falou para o homem, mas pode ser ao contrário também. Porque quantas lambanças o homem faz quando ele não conversa com a tua mulher, quando ele não participa, a mulher dele, de algumas coisas. Então aqui Deus está deixando um princípio muito claro. Se você não quer em 2023 perder as oportunidades que você perdeu em 2022, comece entendendo isso. Primeiro, Deus conhece todas as coisas. Pergunte para Deus a todo momento aquilo que você quer, aquilo que Ele quer. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é melhor do que a tua. É melhor, sempre vai ser melhor do que a nossa. Então, guarde essa palavra no teu coração, para que você possa, em 2023, desfrutar do melhor, e que Deus não possa tirar de você muitas coisas, porque você não foi competente, porque por medo você enterrou o talento ali, né? Ou jogou a responsabilidade nas costas de outras pessoas. Assuma a responsabilidade, e eu tenho certeza que quando você assume, ainda que houve um erro, Deus, ele é fiel para fazer os seus erros, fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deixa eu fazer uma oração para ti. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar essa vida da qual me ouviu até aqui diante da tua presença. E eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor abençoe os projetos deles, os negócios deles, e que a cada dia mais e mais esse reino do Senhor possa crescer no seu local de trabalho. O Senhor possa honrar aqueles que te honrarem, aqueles que tiver cujo coração se mover voluntário a fazer com que o teu nome seja conhecido naquele lugar, para que ao ser honrado financeiramente, ser honrado em uma patente melhor, em uma promoção de serviço, eles possam ter capacidade de dar ao Senhor a honra, de saber e reconhecer que não é porque somos inteligentes, não é porque somos bons, é porque o Senhor tem sido bom conosco e a tua fidelidade tem nos acompanhado. Amém, meu querido? Se você quiser participar do nosso clube de desenvolvimento à luz da Bíblia, hoje está ainda a R$ 29,00 mensais, tá bom? Você venha fazer parte conosco, lá tem alguns cursos de autoconhecimento, de mentalidade, tem algumas dicas de liderança e o meu acompanhamento aí via WhatsApp para poder te ajudar a crescer. R$ 29,00, vou falar nem que você está pagando, você está dando uma oferta para que esse ministério continue avançando e capacitando mais e mais pessoas a romper no seu lugar de trabalho e a crescer a cada dia mais para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, uma excepcional semana, em nome de Jesus.